tá grande. Tô vendo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da série Roberto Bem Perto. Nosso tema hoje é sobre economia. Quando o Brasil vai sair dessa crise? Essa é uma pergunta que todo brasileiro está fazendo. E temos aí milhões e milhões de desempregados, desalentados, subempregados, brasileiros, irmãos nossos que estão na expectativa de uma oportunidade, de uma janela que se abra para poder ter o trabalho e com ele sustentar a sua família. E para nos ajudar nesse tema, eu convidei para esse bate-papo o economista Mário Sérgio Teles. Ele é gerente de política econômica da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigado, Sérgio, por estar aqui conosco. O Mário Sérgio, ele é uma pessoa que tem uma boa relação com a economia e também com a política, na medida em que ele sempre fala pela CNI no Senado, foi lá na comissão mista, na comissão de reforma tributária, representar a CNI, enfim. Eu o conheci nessa ocasião e por isso gostei muito da palestra que fez e do conhecimento vasto que tem sobre a matéria e resolvi convidar o Mário para poder bater um papo, conversar, porque além de tudo ele também conhece um pouco da realidade do Nordeste e particularmente da realidade do nosso Maranhão. Mas antes de começar e dar uma palavra inicial aqui para o Mário Sérgio, eu quero novamente reconhecer o papel fundamental de pelo menos 47 emissoras de rádio e televisão que têm sido nossas parceiras nessas lives, na transmissão do nosso Roberto Bem Perto para todo o Maranhão. E durante a nossa live, como é de costume, eu vou nominar essas emissoras e fazer o justo e devido agradecimento. Bom, o Mário Sérgio, durante a semana, eu preciso dizer a você, Mário Sérgio, que durante essa semana, nossa equipe, ela reuniu algumas perguntas sobre o tema. E perguntas feitas por maranhenses de diversos lugares do Maranhão, de diversos municípios. Perguntas de pessoas simples para respostas serem simples, né? E também muitos e-mails para o nosso e-mail robertobemperto@gmail.com e pelo WhatsApp. O WhatsApp é número 098 987 012345. Vou agora passar a palavra para o Mário, para que ele possa dar as boas-vindas. E em seguida nós vamos ouvir a primeira pergunta de um conterrânea maranhense. Boa noite, Sérgio. Mário Sérgio. Boa noite, senador Roberto Rocha. Bom estar aqui. Boa noite a todos, né, que estão nos vendo e nos ouvindo. Bom estar aqui conversando com o senhor. Realmente tivemos aquele primeiro contato lá na Comissão de Reforma Tributária do Senado e estão sempre mantendo contato, discutindo essas questões relacionadas à reforma tributária e outras questões relacionadas à economia. Então, muito bom estar aqui debatendo, conversando com o senhor e ouvindo aí, tentando esclarecer, vamos tentar esclarecer o máximo possível as dúvidas e os questionamentos lá dos nossos amigos maranhenses. Muito bem. E Mário, nós vamos então à primeira pergunta. Eu vou pedir aqui para o Peter. Aqui, Mário, tem um Peter. Lá no Maranhão é Pedro. Aqui em Brasília é Peter.
Então nós vamos aqui ouvir a pergunta que o Peter vai soltar, feita pelo Antônio. E essa pergunta é sobre o auxílio emergencial. E eu vou passar a palavra, Mário, para que você possa fazer a resposta e eu faço na sequência um comentário. Ok? Pode soltar, Peter. Ok. Já. Eu sou Antônio Povas, sou artista plástico. A pergunta que eu faço ao senhor, senador, é por que o auxílio emergencial dessa vez veio menor? O auxílio teve um valor bem mais elevado e nós tínhamos um decreto de calamidade no ano passado. Então o governo federal tinha uma maior disponibilidade de recursos para alocar para o auxílio e foram gastos cerca de 300 bilhões de reais com o auxílio emergencial no ano passado. Nesse ano, por conta de todas as despesas que foram feitas no ano passado, o governo federal está com mais dificuldades, está com mais restrições. Só para você ter uma ideia, o ano passado o governo federal fechou com prejuízo, digamos assim, com uma despesa a mais do que receita de 700 bilhões de reais. Tá? Então existia uma restrição maior para ter esse mesmo nível de despesa esse ano. Então o que está previsto para o orçamento do auxílio emergencial esse ano é em torno de 45, 50 bilhões de reais. Então esse é um dos motivos por que ele veio menor. Agora tem um outro ponto que acho que nós precisamos chamar a atenção. Diferentemente do que aconteceu no ano passado, toda a dificuldade que a economia ainda está vivendo, mas o fechamento das atividades econômicas esse ano está menos restrito, está menos forte do que no ano passado. Então mais pessoas estão tendo aí possibilidade de continuarem trabalhando e fazendo e gerando renda. Então o auxílio emergencial veio menor porque não tinha essa capacidade de gastar como no ano passado, e até porque as dificuldades ainda são muito grandes das famílias, mas alguns membros têm conseguido gerar alguma renda, porque não temos o fechamento da atividade econômica como nós tivemos no ano passado. Muito bem, Mário. Eu quero apenas comentar e complementar, dizendo o seguinte, agradecer a pergunta, né, que é feita pelo Antônio, pergunta pertinente, para o momento, principalmente. Mas, primeiro, dizer do nome, auxílio emergencial. Ele é emergencial. O ano passado, nós tivemos, como o Mário Sérgio falou, um orçamento de guerra. E nesse orçamento, nós não tivemos como segurar o teto dos gastos públicos e terminou tendo um déficit aí de quase 1 trilhão de reais. Quase 800 bilhões de reais. É um déficit muito grande, mas era preciso fazer por conta daquele momento. Claro que a gente ainda vive a pandemia, ainda vive essa crise, essa guerra biológica e talvez tenhamos que conviver com esse problema por muito tempo. Claro que agora também tem uma outra situação, vacinas e situação muito diferente. E os números, eu sempre digo, eles não mentem, mas é preciso compará-los para conhecer o seu real valor. Quanto custa o Bolsa Família por mês, por ano? 33 bilhões de reais. O Bolsa Família custa por ano mais ou menos 33 bilhões de reais. Quanto custou o auxílio emergencial em 2020? 40 bilhões por mês. Um era 33 por ano e o outro é 40 bilhões por mês. O país
pelas contas que foram feitas, não fui eu que fiz conta, nem o Mário Sérgio, a gente tem noção básica, mas tem pessoas que analisam a fundo esses números. Não tinha condição de dar além do que foi feito. É importante dizer, Antônio, que nós, o ano passado inteiro e até este ano, todas as propostas que nós votamos no Congresso, no Senado e na Câmara, foram para criar despesa. Gerou despesas para o poder público, para o governo. O que é o governo? Será que o governo é Jair Bolsonaro? Será que o governo é Mário Sérgio? Será que o governo é Roberto Rocha? O governo é todo mundo junto. O governo é você, somos todos nós. O governo são as Marias, os Josés, que estão, por exemplo, até agora sem ter o que comer direito, sem ter o básico. E governo é tudo isso. Por essa razão, para atender basicamente a essas pessoas, é que nós fizemos novamente um esforço gigantesco para poder colocar o auxílio emergencial. Ainda que com um valor menor, mas que levasse àqueles que mais precisam. Nós estamos na expectativa, Antônio, de votar o único projeto que eu conheço, que foi votado e aprovado pelo Senado por unanimidade, que cria receita em meio à pandemia, que é um projeto de autoria do seu conterrâneo Roberto Rocha, que proporciona atualização patrimonial no imposto de renda e pode gerar aí uma receita capaz de a gente, quem sabe, até no final do ano, anunciar benefícios para a população mais vulnerável, para a população mais pobre. Como, por exemplo, ao encerrar este auxílio emergencial, a gente tentar ampliar o valor do Bolsa Família. É esse o desejo do presidente, é esse o nosso desejo. E não adianta só falar, porque tem que pagar o valor tal. Ora, vem cá, tudo bem, R$600 era melhor. Eu até acho que R$1.000 era melhor. Mas e de onde que tira o dinheiro? Essa que é a questão, Porque para a oposição é fácil. Por que no governo do Maranhão não tem? Por que não faz? Então, é porque não quer? É porque não gosta de pobre? Às vezes é porque não pode. Então, dito isso, eu quero, Antônio, com tua permissão, passar para a segunda pergunta, que ela é da Raíssa. A Raíssa, ela é de Barreirinhas. Ela que anda preocupada com o valor do gás de cozinha. Então vamos ouvir a Raíssa. Me chamo Raíssa Lopes, sou de Barreirinhas, Maranhão. Gostaria de saber por que o gás de cozinha e a gasolina andam tão caros e o que dá para fazer para melhorar o preço. Olha, de fato é um absurdo, né? A gente está aí, dependendo do lugar, dependendo da região, 80, 100, às vezes até mais de R$100 o botijão de gás, como a gente chama lá no Maranhão, no Nordeste. Botijão de gás, aquele gás doméstico, gás de cozinha, gás de 13 quilos. Nós temos muita preocupação com essa questão, Raíssa. Eu, inclusive, está lá no meu relatório da reforma tributária do Senado já há muito tempo, 2 anos pelo menos, a gente com uma preocupação em relação ao gás de cozinha, antes mesmo de ter a pandemia. E nós estamos, por exemplo, hoje é terça, amanhã, quarta-feira, eu tenho uma audiência no Ministério da Ciência da Minas e Energia, né? Eu vou lá no ministro das Minas e Energia porque eu tenho conversado com ele sobre esse assunto, o gás de cozinha. E eu quero falar com ele porque a Petrobras está vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Embora a gente saiba como é que é, eu quero conhecer melhor esse sistema, como é que funciona isso. Como é que a gente... Eu sei um pouco da composição do custo. Por exemplo, o governo federal, ele retirou os impostos. Ele eliminou os impostos do gás de cozinha. Não sei se você sabe, Raíssa. Não tem mais imposto do PIS/COFINS. Ou seja, o imposto da base de consumo, que é federal, foi retirado do gás de cozinha. Mas o que é maior no preço
é o ICMS. O ICMS é um imposto que é administrado pelo governo do estado. E ele é um imposto estadual e é um imposto indireto. Ou seja, as pessoas pagam indiretamente e não sentem. Não sentem, ou melhor, não sabem. Sente, mas não sabe. Por exemplo, o que é imposto direto? O imposto direto é aquele que tem carnê, que é declaratório, tipo o imposto de renda, tipo o IPTU, o IPVA. Mas o ICMS, você não sabe que está pagando. Esse tipo de imposto, ele é muito próprio em países não democráticos. Você mascara a arrecadação. Na reforma tributária, a gente vai acabar com o ICMS. Vai eliminar de vez o ICMS da vida dos brasileiros. O Maranhão tem a alíquota de ICMS maior do Brasil, em vários produtos. O Maranhão tem a maior alíquota de ICMS, Mário, na energia elétrica. Por exemplo, no combustível, por exemplo. O Maranhão tem 86% de sua arrecadação de ICMS petróleo, energia e telecomunicação. Ou seja, quando aumenta o preço do combustível, o governo arrecada mais. Quando aumenta o preço da energia, o governo arrecada mais. Quando aumenta o preço da internet, do telefone, o governo arrecada mais. É muito injusto esse sistema tributário. Olha aqui, ó. Se eu for ligar agora, estou em Brasília. Normalmente nós vamos ligar de WhatsApp. Se chegar alguma ligação para mim, vai ser também de WhatsApp, normalmente. Muito bem. Qual é o imposto? 0. Tá bom, mas e o cidadão lá do interior do Maranhão? Do Piauí? Que não tem internet de qualidade. Portanto, ele não pode estar dependendo de WhatsApp. Ele tem que ter um pré-pago. E aí ele 50% de imposto. 50% na telecomunicação. Então, eu acho que essa aqui é a questão básica que a gente tem que enfrentar. Nós não vamos resolver o problema de maneira separada. A gente vai ter que buscar encontrar um jeito de desonerar o botijão de gás. Nós já estamos fazendo isso, pode ter certeza, Raíssa. Mas a gente vai enfrentar mesmo e resolver mesmo esse problema com a reforma tributária ampla que nós estamos promovendo no Congresso Nacional. Mas eu quero passar agora para o Mário, para ele também comentar sobre essa questão que diz respeito ao gás de cozinha. O senhor colocou muito bem aí essas questões. O ICMS é uma grande parte do preço final que o consumidor paga. Lembrou muito bem a isenção do PIS/COFINS, né, que começou a valer há 2 meses. Agora, tem um ponto que acho que é importante lembrar, senador, que é uma notícia que pode ser boa aí para a Raíssa e para todos que sofrem com esse problema. O gás de cozinha, ele muitas vezes, a Petrobras muda o preço de acordo com o preço do petróleo lá fora, no exterior, né? E também com o preço do dólar. E o que tem acontecido agora recentemente, nesses dias principalmente, é que o preço do dólar está caindo. Então, muito provavelmente, além das questões tributárias que foram muito bem colocadas, é possível que nós tenhamos já um certo alívio aí no preço do gás por conta dessa questão do preço do dólar estar caindo. Isso acaba, a Petrobras vai transferir o preço não só dos combustíveis, mas também do gás de cozinha. O senhor lembrou muito bem, a reforma tributária ampla que nós temos defendido bem, promoveria uma maior equalização, né, um imposto mais uniforme, e aí acabaria com essa distorção que o senhor colocou, dos estados praticamente arrecadando em cima de telecomunicações, telefonia, né, energia elétrica e combustíveis, que são produtos que são muito pesados na cesta, né, no consumo das pessoas mais pobres. Eu acho que esse é um ponto que acho que é importante lembrar, essa questão do preço do dólar, que vai acabar beneficiando em breve aí o preço do gás. Sem dúvida, Mário. Bom, eu quero, antes de passar para a pergunta seguinte,
quero fazer aqui um agradecimento a algumas emissoras de rádio que estão acompanhando essa live. Agradecer a Rádio Veneza FM de Caxias, a Rádio Cidade FM de Pedreiras, a Rádio Cidade FM de Carolina, Imperial FM de Imperatriz, a Rádio Planície de São Vicente de Ferrer, Rádio Remâncio de Santa Inês, Rádio Estreito FM de Estreito, Rádio Educadora de São Luís, Rádio Aliança FM de Grajaú, Rádio 90.3 FM de Itapecuru, Rádio Alvorada Cururupu, Rádio Diamantina, Governador Edson Lobão, Rádio FC FM de Codó, Rádio 9 FM de Balsas, Rádio 91 FM de Balsas, Rádio Santa Fé de Loreto, Rádio Santa Maura de Lago da Pedra, Rádio Alternativa FM de Peritoró, Rádio Cidade FM 91.1 de Grajaú, Rádio Máxima de Paraibano, Rádio Maparide FM de Humberto de Campos, Rádio Estúdio FM Primeira Cruz, Rádio Nova Bacabeira FM, Bacabeira, Rádio União FM de Raposa, Rádio Primavera FM de Riachão. Faço também um agradecimento muito especial ao Jornal Pequeno, o nosso grande Jornal Pequeno. Um abraço à dona Zilda Bogeia, em nome de quem eu cumprimento toda a família Bogeia, que há muito tempo carrega com muita disposição e força de vontade esse grande Jornal Pequeno, que é um símbolo do Maranhão. Eu queria, antes de retomar as nossas perguntas, fazer um breve comentário, Mário, sobre uma iniciativa que tive ontem e que muitos jornalistas de diversos lugares do Brasil e muitas pessoas me perguntam, que foi sobre um requerimento que fiz para a criação de uma CPI do orçamento secreto. Esse requerimento eu apresentei ontem no Senado Federal. A imprensa tem publicado muito uma série de reportagens denunciando que o presidente Bolsonaro teria criado um orçamento paralelo, secreto, sigiloso, para trocar recursos por apoio parlamentar. No Maranhão, eu aprendi que o mal se combate na raiz. E eu quero deixar muito claro que, da nossa parte e da parte do presidente Bolsonaro, não há nada o que temer. Não há dificuldade nenhuma para esclarecer essas tais denúncias de eventuais desvios. Ninguém está afirmando nada, está levantando suspeitas. Ora, é preciso dizer que há uma má vontade muito grande de boa parte da mídia brasileira com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Então, se ele diz que é A, vão dizer que ele disse B. Se ele diz que é B, vão dizer que ele disse que é A. Não estou dizendo que são todos, mas é claro que nós sabemos que é uma boa parte da mídia brasileira, da grande mídia. E eu, então, recebi uma ligação de um jornal de grande circulação me perguntando sobre a tal CPI do Como é que chama? Bolsolão. Por que Bolsolão? Não, porque é do Bolsonaro que... Vem cá, mas são emendas parlamentares. É recurso de RP9. RP9 é uma emenda parlamentar. Ou seja, quem destina o lugar, quem decide a quantidade do valor, é o parlamentar. É o parlamento. O que o presidente tem a ver com isso? Por que se chamar CPI do Bolsolão? Que maluquice é essa? Então, ao contrário do que até alguns podem imaginar, eu que sou amigo do presidente, com ele convivi 3 mandatos na Câmara dos Deputados, conheço o seu comportamento, o zelo com que ele tem com a sua conduta pessoal e política. Eu não tenho nenhuma dúvida do comportamento ético e moral do presidente da República, que pode ter, como eu tenho, como você tem, defeitos. E quem é que tem uma esposa ideal? Quem é que tem um marido ideal? Quem é que tem um prefeito ideal? Um governador ideal? Um presidente ideal? Todos nós somos seres humanos que praticamos acertos e erros. De tal modo que eu, até para deixar isso muito claro, Mário, e digo isso com toda tranquilidade,
Porque o Maranhão é o estado que tem o maior número de pobres do Brasil. O Maranhão recebeu, ano passado, do governo Bolsonaro, só para os benefícios sociais, quase mais de 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais. Mais de 1 bilhão por mês. Isso foi direto na veia da economia maranhense. Isso não tem orgulho eu dizer. Porque se recebeu mais é porque tem mais pobres precisando. Mas esse estado que tem o maior número de pobres, embora o estado não seja pobre, é também o que tem o governador mais hostil do Brasil ao governo federal e particularmente ao presidente e à sua família. É também o estado que dos 3 senadores, 2 seguem rigorosamente o que determina o governador comunista do Maranhão. Cabe a mim defender as posições do governo quando estão corretas. E quando não estão corretas, eu critico, até mesmo para o próprio presidente. Eu tenho absoluta certeza que se isso criou algum rebuliço, é porque alguém está devendo. Eu, por exemplo, não tenho preocupação. Eu sou senador. Eu também tive recursos aplicados por essa emenda parlamentar. Mas quem quiser vai lá ver, no Maranhão, os recursos aplicados em favor da população. Agora, eu não sou juiz da consciência alheia. Eu não estou querendo acusar ninguém, eu não estou querendo julgar ninguém, eu sou julgado. Tá certo? Eu sou julgado. E eu quero deixar aqui muito clara a minha posição. Nós não queremos transformar o Senado Federal num palco de CPIs. Não. Eu até acho que não é oportuno, momento adequado para tratar de CPI de Covid. Nós estamos precisando não é de CPI agora, é de UTI. Mas já que foi feita, bom, então que seja feita para apurar do governo federal, estadual e municipal, de todo mundo. De todo mundo. Eu fui o único senador do Maranhão que votei no Senado para apurar os 3 níveis de governo. Federal, estadual e municipal. Nada para debaixo do tapete, não. E aí quando me perguntaram, você é a favor de fazer uma investigação? Sou. E sou capaz até de apresentar o requerimento de CPI. E apresentei. Apresentei muito mais para isentar minha posição e, ouso dizer, a posição do presidente da República. Essa que é a realidade. Dito isso, eu quero passar aqui a terceira pergunta, Mário. Essa pergunta, ela vem do seu Carlinho, de São Luís do Maranhão. Peter, coloca no ar aí a pergunta do Carlinho. Eu sou de São Luís do Maranhão, sou seu Carlinho, sou senador. O que é feito para a economia do Maranhão melhorar? Bom, essa pergunta, Mário, é uma pergunta bem abrangente, bem genérica e que poderia passar aqui algum tempo falando, mas eu quero sempre dizer que o Maranhão, acabei de dizer, não é um estado pobre. Pelo contrário, o Maranhão é um estado rico, injusto e desigual e com muitos pobres, é verdade. Mas ele não é pobre, ele é empobrecido. E para mim, a maior pobreza do Maranhão é a pobreza de espírito público. É a mediocridade da política maranhense, que ao longo de tantos anos faz a opção pela exploração política da pobreza. E nós queremos fazer, e estamos fazendo, a exploração econômica da riqueza. O Maranhão tem muitos ativos econômicos. Por exemplo, a base de Alcântara. Assinamos agora com o presidente da República as 4 primeiras empresas para investir em Alcântara. Bilhões de dólares. 3 americanas e 1 canadense. Eu recebo permanentemente pedidos de audiência para tratar da base de Alcântara. Virei amigo do embaixador dos Estados Unidos, com quem fiz uma live recentemente. Eu estou conversando com muita gente de várias embaixadas, de vários países. É uma oportunidade
imensa que o Maranhão tem, que o Brasil tem, com essa janela que vamos abrir para os ares, que é em Alcântara, um privilégio para todos nós maranhenses. E São Luís, com a Zema, zona de exportação do Maranhão. Olha aqui, Mário, ó, Zema, não sai de cima da minha mesa. Permanentemente ao meu lado esse projeto, vai fazer 20 anos que eu carrego isso nos meus ombros, quase que falando ao deserto, sozinho. E eu tenho muita alegria de dizer que nós vamos ter 2 datas, uma antes da Zema e outra depois da Zema. Nós vamos viajar para a Rússia para poder, entre outras coisas, visitar uma fábrica de trilho que a gente quer trazer para São Luís do Maranhão. Uma fábrica de trilho. Temos a mina de minério de ferro do lado. E por que não tem em São Luís uma fábrica de trilho? Porque a gente precisa aprovar a ZPE. A Zema é uma ZPE. Bom, eu estou falando aqui de alguns ativos. Eu podia falar dos lençóis maranhenses, que só tem no mundo, no Maranhão. Eu podia falar dos campos do sul do Maranhão que produzem grãos, que são importantes para alimentar o Maranhão, o Brasil e o mundo. Eu poderia falar de muitas e muitas e muitas outras coisas. Mas o Maranhão só vai realmente se desenvolver o dia que deixar esse círculo vicioso da pobreza quebrando e passando a ter o círculo virtuoso da riqueza. E aí sim, com injeção de economia, nós vamos ter emprego para todos os maranhenses. E aí os governos estaduais, estadual e municipais, eles vão ter recursos para investir e fazer entregas à população do Maranhão. Não tenho nenhuma dúvida disso, a gente sabe o caminho de ficar como está, patinando só no discurso, e sabe o caminho de mudar isso e tirar o Estado desse atoleiro econômico e social que se encontra há muito tempo. Passo para o Mário para dar uma palavra sobre esse assunto também. O senhor conhece muito bem aí a economia do Maranhão, já estive lá algumas vezes, acompanho, mas eu não teria muito a acrescentar aí não. Mas acho que tem um ponto, senador, que temos que lembrar. A reforma tributária que o senhor tem defendido na comissão mista e também na comissão da PEC 110 no Senado, ela vai trazer um benefício muito grande para o Maranhão, senador. É com a tributação no destino. É um termo complicado, mas para quem está nos assistindo, basicamente o que isso significa é que os recursos para o Estado, o governo estadual do Maranhão e para as prefeituras do Maranhão vão aumentar muito. Porque hoje, parte do que o maranhense consome, a arrecadação fica para os estados que produzem e vendem para lá, principalmente o estado de São Paulo. Com a mudança da tributação que vai ser feita na reforma tributária, vai aumentar significativamente o montante de recursos para os governos estaduais, o governo estadual e dos municípios do Maranhão. E aí vem o outro ponto que o senhor tocou aí, que é muito importante. Não basta ter o recurso, tem que saber aplicar bem esse recurso para potencializar o crescimento econômico do Estado. E aí pode ser através de exportações, com a questão da base de Alcântara, incentivo ao turismo lá na região dos lençóis maranhenses. Com recurso bem aplicado, dá para impulsionar bem o crescimento econômico, e a reforma tributária vai contribuir bastante para o Estado do Maranhão. Esse ponto é importante a gente lembrar. Muito bem, bem lembrado. Eu acho que a obra social mais importante para o povo brasileiro neste momento que nós podemos fazer é a reforma tributária. Ela vai ter um impacto na vida dos brasileiros até ainda maior que teve o do Plano Real. Não tenho a menor dúvida disso. As pessoas, eu sei que é um assunto árido, complexo e que às vezes muito distante da maioria da população, sobretudo da população mais pobre. Esse assunto, por exemplo, para mim, como maranhense, não dá voto nenhum, porque quantos por cento do Maranhão paga imposto de renda? Declara imposto de renda? 5%. E quantos por cento tem IPTU e IPVA? Bem pouquinho, por isso que o governador toma tanta moto e tanto carro no Maranhão para vender.
para vender. Toma e vende. Pessoas pobres que trocaram um jumento por uma moto. O governo do Maranhão vai lá e toma, porque não pagou IPVA. Então as pessoas mais pobres têm mais dificuldade com isso. Então é um assunto que não tem a ver no dia a dia das pessoas diretamente, mas serão os mais beneficiados. São os maranhenses. Por exemplo, de São Luís sai todo dia, o dia todo, minério de ferro, soja. Quanto que fica de ICMS, de imposto? Zero, nenhum centavo. Nenhum centavo. Por causa da Lei Candir. A Lei Candir é o apêndice do ICMS. Se a gente vai acabar com o ICMS, vai acabar com a Lei Candir. Então, eu não tenho dúvida do que o Mário falou, que, de fato, a reforma tributária vai permitir um avanço muito grande. E tomara que seja possível fazer tudo isso ao mesmo tempo. Que a gente consiga acabar com a pandemia, ter vacinas para todo mundo. O Brasil já é o quarto do mundo. Quarto, eu mesmo estou indo à Rússia para ajudar a destravar esse problema da Sputnik, que é a vacina russa. Nós temos a oportunidade de ter a reforma tributária esse ano e também o novo marco legal das ZPS, onde nasce a ZEMA, Zona de Exportação do Maranhão. Eu não tenho dúvida que isso vai criar uma oportunidade muito grande. Dizer também ao cidadão de São Luís, que paga, por exemplo, Foro e Laudêmio, terreno de marinha. Nós estamos enterrando isso quando da votação da reforma tributária. Bom, lembrando um ponto, senador, os maranhenses não pagam imposto de renda, poucos pagam, mas todos pagam ICMS, todos pagam ISS. Como o senhor bem lembrou lá atrás, apesar da pessoa poder não estar percebendo que está pagando, mas está pagando. Claro. E paga daqueles produtos que nós falamos. Na telecomunicação, na energia elétrica, combustível, no gás. No arroz, então, no feijão. Esse todo mundo paga. Exatamente. O cidadão, às vezes, ele não tem noção que aumentou a cesta básica, ele bota a culpa no seu José da esquina. Mas ele não está sabendo que lá dentro daquela cesta básica tem o maior dos impostos, que é o ICMS. Agora, o bujão de gás, a gasolina, tudo tem a ver com os impostos. E para mudar para a pergunta seguinte, dizer o seguinte, base de Alcântara. Nós temos um projeto no Senado que cria o Fundo de Compensação Social, Econômica e Social. Ora, se é no Maranhão, que é a base, se é em Alcântara, é justo que o povo seja sócio dessa riqueza. Não pode ficar como é o minério, que sai e não fica nada para o maranhense, a não ser o pó do minério e o apito do trem. Não pode. Nós estamos trabalhando para ter a base de Alcântara, mas nós estamos trabalhando para ter no Maranhão um fundo de compensação da exploração econômica. São empresas privadas que vão investir em Alcântara bilhões de dólares. E vai ficar 3% que nós estamos propondo. Para quê? De tudo que foi investido lá, nós vamos tirar 3% para investir no patrimônio material e imaterial de Alcântara e do Maranhão, nos grupos folclóricos, na cultura e também nas comunidades vulneráveis, quilombolas, indígenas, quebradeiras de coco, população ribeirinhas e tal, de todo o Maranhão. E obras de infraestrutura. Serão muitos e muitos bilhões que nós vamos tirar uma parte para investir no povo do Maranhão. Bom, isso que eu falo de fazer a exploração econômica da riqueza. Fazer do povo sócio das riquezas que circulam pelo Maranhão. Não apenas assistir o desenvolvimento. Porque do jeito que é hoje, é Robin Hood às avessas. É o mais pobre mandando renda e emprego para o mais rico. Não pode continuar assim. Não vai continuar assim. Eu quero então passar aqui, porque o Paulo aqui não deixa de ficar me enchendo o saco aqui com o negócio de tempo. Eu me empolgo quando falo do Maranhão. A culpa foi do Edgar, que perguntou aqui sobre o quê? Não, do Edgar não, foi do... Foi o Carlinho, foi o Edgar? Foi o Carlinho. Aí, Carlinho, agora vai ser o Edgar. Carlinho, é culpa dele, ó. Eu falei do Maranhão aqui, eu acho que a gente deu muita informação aqui interessante para o Carlinho e para aqueles que estão nos acompanhando. Peter, solta aí a pergunta seguinte, feita pelo Edgar. Edgar é de Barreirinhas.
Eu sou Edgar Portela, aqui de Barreirinhas, Maranhão, e gostaria de fazer uma pergunta. Sempre ouço que a economia do Brasil precisa crescer para gerar empregos. Afinal de contas, o que está faltando para que isso aconteça? Eu acho que o Mário podia falar disso aí agora para poder a gente trocar figurinha, né, Mário? Sim, vou falar um pouco aqui, depois gostaria de ouvir o senhor aí também. Então, olha, a economia brasileira precisa ser destravada. Nós temos um monte de problemas e nós já falamos muito aqui, mas é porque a reforma tributária ela é muito importante. Tá? Nós temos aí, vamos entrar em detalhes, mas todo estudo que sai, toda a reforma tributária, mostra um potencial de crescimento com a reforma muito grande. Vai até 20% do PIB a mais em anos. Só para ter uma ideia, né? Se a gente tivesse um PIB 20% maior, isso significa R$1,5 trilhão de reais a mais de renda para ser distribuída na população brasileira. Então, um ponto fundamental é a reforma tributária para destravar o crescimento. Temos outros pontos, né? A questão que já também foi tratada aqui, o governo tem que ajustar suas contas. O governo está muito endividado, gasta mais do que arrecada. Isso acaba afetando o cidadão de duas formas. Primeiro, que o governo cada vez vai tendo mais restrição a fazer programas sociais e fazer investimentos que são necessários. E tem um outro problema que o cidadão às vezes atribui diretamente a ele, é o problema dos juros. Os juros acabam subindo porque o governo tem essa dificuldade aí para fechar as suas contas, pagar as suas contas. E isso acaba se refletindo lá no cidadão que tem que acabar pagando uma taxa de juros mais alta por conta desse problema que está lá com o setor público. Não é com o cidadão, é com o setor público. Acho que esses pontos são muito importantes. E uma terceira questão que também é relevante, também já está sendo, é uma reforma administrativa para que o setor público seja mais eficiente. Com a mesma quantidade de dinheiro, consiga dar um serviço, oferecer um serviço melhor de saúde, de educação para a população. Eu acho que essas reformas e esse ajuste de contas do governo são fundamentais para a gente acelerar o crescimento econômico aí nos próximos anos. Muito bem, eu acho que é isso mesmo. Eu já, perguntas anteriores, já me pronunciei sobre a reforma tributária, falei um pouco dela, falei um pouco da nossa visão de como o Maranhão pode sair desse atoleiro econômico que se encontra. Não há nenhuma possibilidade, na minha visão, Edgar, de ter desenvolvimento social sem ter desenvolvimento econômico. O social e o econômico, eles são irmãos siameses. O econômico é que puxa o social, ou para cima ou para baixo. Por exemplo, São Luís é uma ilha, tem 1.400 e poucos quilômetros quadrados. É menor do que Hong Kong. Hong Kong, há 40 anos atrás, era um porto pesqueiro. São Luís é o dobro do tamanho de Singapura, o dobro do tamanho de Singapura. São Luís, Singapura e Hong Kong disputam atualmente o melhor IDH do planeta. O que significa isso? O econômico puxou o social para cima. Não há hipótese de ser diferente. Basta a gente pensar assim, bom, o que é governo? Aí você transforma o macro no micro. Então vamos na nossa casa. Na sua casa, Edgar, na minha casa, na casa do Mário. Como é que a gente consegue dar uma condição social para os nossos filhos, para a nossa família? O melhor saúde, o melhor educação, o melhor lazer, etc. Melhor segurança, como? Se a gente tiver renda. Se a gente tiver renda, a gente vai dar uma condição social melhor. Se não tiver renda, ou se o emprego cair, o salário, você vai dar uma condição social menor. E se não tiver emprego, aí a condição social não tem. É renda zero. É simples isso de entender. Agora, você pergunta assim, qual foi a indústria que se instalou num estado rico como é o Maranhão nesses últimos anos? Nenhuma. Pelo contrário, fechou.
fechou. A Alumar fazia alumínio. Nunca foi feito panela. Tem anos que está assim, ó. A gente luta para ter uma fábrica de panela. Eu fui na Tramontina, no Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer essa fábrica de panela com a Zema. Aí o que aconteceu agora? O Maranhão deu um passo para trás. Porque ao invés de fazer a panela, por exemplo, que é o passo seguinte na cadeia produtiva, deu um passo para trás, porque nem o alumínio faz mais. Porque alumínio é energia sólida. É energia que vira alumínio. O maior insumo do alumínio é energia. 70 e tantos por cento do alumínio é energia. A Alumar fez uma rede de Tucuruí para São Luís. Aí você vai e diz assim, bom, aí o governo do estado pegou o ICMS, a alíquota do ICMS da energia e aumentou para mais de 30%. Aí o que a Alumar fez? Disse, ó, não fecha a conta. O governador disse, eu não quero nem saber. Quem não se lembra de um engarrafamento que tinha na saída de São Luís às 5 da tarde, dos ônibus da CIS de branco? Pois é, por causa dos funcionários da Alcoa, da Alumar. Não tem mais. Por quê? Porque foram desempregados. Porque não tem mais fábrica de alumínio. Tem, mas está fechada. A Tramontina que eu visitei lá no Rio Grande do Sul, compra alumínio sabe da onde hoje? Do Pará. Do Pará. Bom, eu quero dizer com isso que nós só vamos ter desenvolvimento social, humano, só se a gente tiver um dia desenvolvimento econômico. Isso serve para o Maranhão, isso serve para o Brasil, isso serve para qualquer lugar do planeta. Bom, vamos aqui então agora para a quinta pergunta. Ela vem do professor Reginaldo. E o Reginaldo pergunta, é sobre um assunto que você gosta, mas que ninguém entende. Reforma tributária. Cadê a pergunta? Ah, ele vai fazer a pergunta, desculpa. Senador Roberto Rocha, eu me chamo professor Reginaldo, do município de Santa Luzia, Maranhão. Eu gostaria de saber como a reforma tributária vai impactar no meu dia a dia. Mário, é com você, Mário. Olha, eu acho que nós já falamos um pouco, mas vamos trazer aqui os elementos para deixar bem claro, né, que o grande desafio, senador, é nós conseguirmos fazer com que a população entenda que a reforma tributária nós não estamos falando para extraterrestres, nós estamos pensando na vida das pessoas. Tá? Primeiro ponto que eu acho que tem que deixar bem claro, com a reforma tributária, com a distribuição melhor da carga tributária, os produtos que os mais pobres, os serviços que os mais pobres compram, vão ficar mais baratos. Nós já falamos aqui. O ICMS ia acabar para ser substituído por um outro imposto na reforma. O ICMS, basicamente, ele incide sobre energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. Serviços e bens que pesam muito no bolso das pessoas mais pobres. Com a reforma, vai subir o preço de produtos que não são consumidos pelos mais pobres. Outro dia alguém até falou que eu tinha algum problema com a academia de ginástica. Eu não tenho nenhum problema com a academia de ginástica. Mas não é um serviço que é frequentado por pessoas mais pobres. Tá? E aí a reforma tributária vai fazer esse tipo de serviço ficar mais caro e vai reduzir o preço dos produtos que os mais pobres consomem. Isso aí já está documentado e tem muito sobre isso. Então, a primeira coisa que vocês é no bolso, nas coisas que vocês compram. Segundo ponto, que também já falamos, aumenta o crescimento econômico. O senador lembrou muito bem, para melhorar a vida da população, a gente tem que crescer. Crescendo vai ter mais emprego para todo mundo, e aí a vida, a qualidade de vida vai melhorar significativamente. E especificamente para o Maranhão, eu já falei, mas eu volto a afirmar, esse é um ponto fundamental. Tem muito maranhense nos assistindo e tem o senador aqui maranhense. A reforma tributária que está sendo proposta aí conduzida pelo senador Roberto Rocha vai aumentar, vai tirar o recurso dos estados mais ricos, deslocar para os estados mais pobres. E isso também vai fazer efeito na vida de todo maranhense. Porque vai ter
isso, melhor saúde, melhor educação pública, melhores estradas, uma série de serviços. O Estado presta que poderia ser melhor se tiver mais recursos e aplicar melhor esses recursos. Acho que esses 3 pontos a população vai sentir muito rapidamente com a reforma tributária. Isso mesmo. Quando o Mário fala sobre o imposto deixar de ser na origem e passar a ser no destino, isso é uma resistência que havia sempre muito grande, dos grandes estados, os estados produtores, como São Paulo, por exemplo. Então, se a gente consome lá no Maranhão um sapato, esse sapato é produzido lá em São Paulo. E esse imposto ficava para São Paulo. Mas se ele vai ser consumido lá no Maranhão, ele vai ser no destino. Imagina a resistência que tem para você mudar isso. Então é com muita conversa, com muito diálogo, exercício da boa política, que qual é o combustível dela? É a saliva. Então eu mesmo fiz milhares de horas de audiências públicas. Quantas vezes eu não fui em São Paulo? E quantas vezes eu não vou a São Paulo? E em todos os estados para discutir reforma tributária? Mas a gente faz isso porque eu tenho consciência de que isso é melhor obra para os mais pobres, sobretudo. E aí quando eu falo isso, é melhor obra para o Maranhão. A reforma tributária vai permitir que o Maranhão avance mais rapidamente no seu desenvolvimento. Então, para garantir o desenvolvimento do Maranhão, para melhorar a economia do Maranhão, para gerar mais empregos para os maranhenses, nós temos que preparar o Maranhão com obras de infraestrutura, preparar os maranhenses com conhecimento, educação, ciência e tecnologia, mas também criar um bom ambiente de negócios, segurança jurídica para que empresas possam se instalar no Maranhão e afugentar o risco aos empreendedores, aos investidores, risco real que existe hoje no Maranhão. Eu tenho certeza disso. Vou passar aqui então para Mário. Senador, só lembrando um ponto, acho que as conversas que o senhor fez já surtiram efeito. Os estados hoje, tá? Os 27 estados apoiam a reforma tributária que o senhor está discutindo lá com o deputado Aguinaldo e os outros parlamentares. Então, acho que fez efeito essas viagens para São Paulo e tudo mais, porque, inclusive, o estado de São Paulo apoia a reforma ampla e amanhã o senhor vai estar conduzindo a reunião lá que vai apresentar o relatório. Muito bem, então amanhã, inclusive, como disse o Mário, nós vamos fazer a leitura final do relatório do deputado Aguinaldo na comissão mista. Eu penso que amanhã a comissão mista cumpre o seu mistério, cumpre a sua função, e ela deixa de existir à medida em que ela cumpre essa função. Qual é a função? Recolher ideias, recolher sugestões para colocar dentro de um texto e apresentar para o Congresso Nacional. A comissão é mista, portanto ela é do Congresso, senadores e deputados. Ao receber essas sugestões, a gente vai discutir com o presidente do Congresso, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, como é que vamos dar o passo seguinte. Se a gente começa na Câmara, no Senado, e como que a gente vai seguir para oferecer ao Brasil, ainda nesse ano, um sistema tributário mais justo, mais socialmente justo e economicamente mais adequado para promover o nosso desenvolvimento. O que falta no Brasil, sobra no mundo hoje, que é dinheiro. Fator de produção, terra, capital e trabalho. O que o Maranhão tem muito? Terra e trabalho. O que falta? Capital. O que Singapura tem muito e Hong Kong? Capital. O que falta? Terra e trabalho. Pois é só conciliar os interesses. A vida é feita de interesses e interessados. Eu já fui em Singapura e Hong Kong várias vezes. E a gente está tentando fazer com que isso aconteça com o Brasil e particularmente com o Maranhão. Mas enfim, eu vou agora seguir aqui no agradecimento a algumas outras emissoras, Mário, de televisão, rádio, TV São Luís, TV Cidade de São Luís, afiliada da Rede Record. Está gerando para todas as afiliadas a essa live no programa Balanço Geral. Os nossos agradecimentos. Agradecimentos também à TV Band de Caxias, à TV Record de Caxias, à TV Capital de Balsas, à TV Açucena de Balsas, TV e Rádio Sistema Maracu de Comunicação de Viana, TV Cidade de Barra do Corda, TV e Rádio Sistema Aleluia de Comunicação de Pinheiro, TV Cidade Bacabal, TV Verdes Lagos,
Lago da Pedra, TV e Rádio de Santa Helena, TV e Rádio Sucesso FM de Santa Helena, TV e Rádio do Sistema Rio Turiaçu de Comunicação, Turiaçu, TV e Rádio em FM Guanaré, Caxias, TV Guará, Picuaçu, TV Remanso Santo Inês, Web TV Maranhão, Pinheiro. Na pergunta 6, Peter, solta a pergunta que é do Márcio, de Pindaré Mirim. Meu nome é Márcio Soares, sou de Pindaré Mirim, Maranhão, sou trabalhador desempregado e gostaria de saber quando as empresas vão voltar a contratar. Quando as empresas vão voltar a contratar. Olha, eu só conheço uma maneira de gerar emprego, só uma. É com desenvolvimento econômico, é com crescimento econômico. É o que os economistas chamam de PIB, Produto Interno Bruto. O que é isso? É tudo que se produz dentro de um território, seja um município, um estado, um país ou um continente. Tudo. Entendeu? Então, se esse PIB cresce, é como se fosse a sua renda da sua casa. Se a sua renda cresce, crescem as oportunidades. Se ela cai, caem as oportunidades. O Brasil teve o plano real, o plano econômico. O plano econômico proporcionou um avanço social, muitas conquistas sociais. Aí depois o Brasil mergulhou numa crise econômica. O que aconteceu? O Brasil, então, refluiu e gerou milhões de desempregados. Aí quando o Brasil estava saindo dessa crise, veio a pandemia. Mesmo na pandemia, nós tivemos resultados econômicos surpreendentes. E eu não tenho a menor dúvida que o Brasil chegará ao final do ano com uma situação econômica muito melhor do que está hoje. E aí nós vamos ter novamente uma senhora elegendo o próximo presidente da República. É a mesma senhora, Mário, que elege há muitas eleições atrás. Ela se chama Dona Economia. Você pode comentar, Mário, para ele também? É isso aí. Eu acho assim, tem um ponto agora, com certeza, o crescimento econômico é que traz o emprego. Né? Agora, para esse ano, tem um ponto que nós temos que tocar aqui, que é a questão da vacinação. Eu acho que isso é fundamental. Sem avançarmos na vacinação, vai demorar mais para o nosso amigo conseguir o emprego. E o fato, eu até tenho uma pesquisa da CNI que eu gostaria de dar aqui para todos. As pessoas, em maior ou menor grau, têm medo de ir nos estabelecimentos. Tá? Tem aqui, olha, frequentar um bar ou restaurante, 55% dos brasileiros falaram nessa pesquisa que tem medo. Seja um medo médio, grande ou muito grande, frequentar um bar e restaurante. E aí tem uma série de outros serviços, shoppings, comércio de rua, academias, até supermercado. Mas quase metade das pessoas tem medo disso. Então, se as pessoas têm medo de ir ao local de consumo, dificilmente a economia vai crescer significativamente se as pessoas estão com medo de circular. Então, a vacinação é muito importante. E eu tenho uma visão com relação à vacinação diferente de que é passado para as pessoas. Eu andei fazendo aí umas simulações, estou nem usando o cronograma oficial do governo. Estou reduzindo bastante aqueles 500 milhões de doses que o governo tem de contrato aí até o fim do ano. Tá? Mas usando uma quantidade bem menor de doses, eu tenho projetado que em 6 meses, final de outubro, nós vamos estar com cerca de 95% da nossa população com mais de 20 anos vacinada. Essa é a projeção que eu tenho trabalhado. E só para mostrar que não é um otimismo muito grande, se a gente mantiver o mesmo ritmo de vacinação que a gente tem hoje, isso já garante que 50% da população brasileira estaria vacinada até 31 de outubro. E, óbvio, esse ritmo de vacinação vai aumentar porque estão chegando cada vez mais vacinas. Então,
com o avanço da vacinação, eu entendo que a economia vai voltar a crescer, e aí as pessoas, como o nosso amigo que fez a pergunta, vão ter mais chances de conseguir um emprego. Eu acho que o ponto-chave no momento é a vacinação, para que as pessoas percam o medo de sair para a rua para consumir e fazer as suas atividades. Pois é, a vacina, portanto, a vacina econômica é a vacina que está sendo aplicada pelas enfermeiras, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, médicos, profissionais de saúde, a quem eu rendo as minhas homenagens durante todo esse tempo. Eu não tenho também nenhuma dúvida, Mário. O Brasil já a cada dia avança na vacinação, cada dia avança mais na vacinação, e você traz um número muito interessante. O que o Mário disse é que, com os números atuais, no ritmo atual, nós poderemos chegar em outubro, ao final de outubro, com 85% da população brasileira vacinada. Significa que a gente vai ter toda a população brasileira, provavelmente, vacinada até o final do ano. Por quê? Os Estados Unidos, eles concluem a vacinação a todos os americanos agora no mês de maio. Foi o que me disse o embaixador dos Estados Unidos em recente reunião comigo e o presidente do Senado. Com isso, os Estados Unidos, que tem muitas indústrias, como a Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna e tantas outras, eles poderão oferecer para o Brasil muitas vacinas. Então vai crescendo, né, o número de vacinas aqui no Brasil. Vai crescendo o número de vacinas e vai crescendo as oportunidades. Eu, por exemplo, quando viajava até pouco tempo atrás, não tinha ninguém dentro do avião. Os voos estavam vazios. Eu vim de São Luís recentemente, não tinha uma vaga. Aí eu fui visitar minha mãe no Dia das Mães, e por aniversário dela, que completou 80 anos, e voltei e não tinha uma vaga no avião. Então, claro que está voltando a empregar pessoas, a economia voltando a funcionar normalmente. Né, normalmente. Eu fui a São Paulo recentemente ver meu filho, estava lá em tratamento de saúde, graças a Deus já está em casa, curado. Eu fui 1h da tarde com ele na cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo. Não tinha nenhum restaurante aberto, nenhum, na cidade de São Paulo, 1h da tarde. Então me explica, como é que não quebra um restaurante desse? Como é que não demite os funcionários? Mas hoje está cada dia melhor, por conta da vacinação. Bom, então vamos aqui caminhando para o final, e eu vi aqui a pergunta, nós ouvimos agora, foi do Edson, né? Márcio Soares. Hã? Agora a próxima pergunta é do Edson. Agora que é do Edson, né? Edilson, né? Isso. Edilson de Gonçalves Dias, solta aí, ele é produtor agrícola. Boa noite, senador. Eu sou Edilson, sou de Gonçalves Dias, sou presidente da Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais, e eu gostaria de saber de Vossa Excelência, como você vê a economia do Maranhão hoje, e o que pode ser feito para ajudar o pequeno homem do campo? Como você vê isso? Bom, o Maranhão tem uma população economicamente ativa muito voltada para o setor primário, porque é um estado que tem a maior população rural do Brasil. O Maranhão é um estado muito grande, maior que o estado de São Paulo, por exemplo. É um estado que é maior que a Itália, por exemplo. E a Itália tem 10 vezes a população do Maranhão. Então o Maranhão tem muitas terras férteis. O Maranhão tem 12 bacias hidrográficas, mais de 5.000 quilômetros de rios perenes. Por isso que eu disse, o Maranhão não é pobre. O Maranhão é empobrecido. Imagina se tem isso em algum outro estado do Nordeste. Imagina se tem algum pedaço de chão no Brasil que tem esse atrativo econômico tão extraordinário. A essência da vida, o principal da vida é água. O Maranhão tem água abundante. Então o Maranhão era para ser um estado muito mais produtor de alimento, frutas e verduras e grãos e etc. Eu tenho certeza que no futuro bem próximo, Edilson, o Maranhão vai sim, porque o povo está cansado de ser explorado na sua pobreza. E o Maranhão em breve vai ter a devida e correta e sustentável exploração econômica da riqueza, gerando emprego e fazendo dele sócio das riquezas do Maranhão. E é para isso que o Maranhão precisa, para isso acontecer, precisa de ter infraestrutura. Não tem
lugar nenhum no mundo produção sem infraestrutura. E não pode ter também desenvolvimento, inclusão social, sem capacitação profissional. Imagina você, a gente preparar Alcântara para ser uma grande base espacial, um polo imenso de desenvolvimento econômico, e não preparar o maranhense de Alcântara e do Maranhão, ele vai ser subempregado. Ele vai ficar empregado de motorista, vigia e etc. Tem que, para poder estar incluído no processo de desenvolvimento econômico, para ter desenvolvimento social, o maranhense precisa ser capacitado. Porque o maranhense é capaz, mas ele não é capacitado. Porque o governador, ao invés de estar xingando o presidente da República, devia estar capacitando o povo do Maranhão para poder, quando chegar a base aérea funcionando em sua plenitude, a Zema funcionando em sua plenitude, o maranhense ter oportunidade de emprego. Vamos então para a pergunta, parece ser a última, né? A última, porque estamos aqui prestes a encerrar o nosso tempo. Luciane. Boa noite, Luciane, de Cachoeira Grande, no Maranhão. Mário, eu vou responder e você comenta, tá certo? Solta a pergunta. Senador, eu sou Luciane, do município de Cachoeira Grande. Eu gostaria de saber do senhor o que esperar do Brasil pós-pandemia. Tá. O que esperar do Brasil pós-pandemia? Essa pergunta da Luciane é muito interessante. Porque eu tenho dito que Deus não permite um mal tão grande que dele não se possa tirar um bem maior. O mundo acha, e eu tenho quase certeza, que a gente está nessa guerra mundial contra esse inimigo invisível e letal por conta dos hábitos alimentares da China. Os chineses, que são 1,5 bilhão, eles comem tudo que se arrasta. Eu conheço bem a China. Barata, rato, cobra, morcego, tudo. Morcego não se arrasta, mas come também morcego. Ele come tudo. E isso, enquanto eles eram colônia, era problema deles. Mas eles são hoje globalizados. 500 milhões de chineses tiveram crescimento social. 2 Brasis. Eles têm dinheiro para viajar para o mundo. E eles viajam para todo lugar do mundo no feriado. E aí trouxe problemas de Wuhan, que é lá na China, capital da moda, para todo o planeta. Então a Europa já decidiu que não aceita mais chinês comprar empresa na Europa. O Japão já disse que vai tirar todas as empresas japonesas da China. Os Estados Unidos, principalmente. Ora, para não voltar a ser colônia, a China vai ter que mudar o hábito alimentar. Vai ter que deixar de comer essas porcarias para trocar a proteína animal. Pelo quê? Trocar por peixe, frango, suíno, caprino, ovino, etc. Só que para produzir isso, necessariamente tem que ter ração animal. E para ter ração animal, necessariamente tem que ter farelo de soja, milho, sorgo e etc. Ora, os grãos são os insumos da ração animal. Isso é produzido em grande escala, agricultura extensiva, empresarial. Qual a chance de fazer isso na Europa? Zero. Qual a chance de fazer isso no Japão? Zero. Qual a chance de fazer nos Estados Unidos? Até tem. Na metade para baixo, porque na metade para cima congela, como na Rússia. Mas é para eles. Então o mundo tem a última fronteira agrícola, que se chama Matopiba. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Onde já se produz dezenas de toneladas de grãos de soja. Só que essa soja é produzida lá e 80% vai pelo Porto do Itaqui para a China. Na China tem muitas indústrias para beneficiar a soja. Ora, e por que não tem em São Luís essas indústrias? Porque não tem governo. Porque se tivesse governo, já tinha criado as condições para ter uma válvula de retenção, um mecanismo para agregar valor ao produto dentro do Brasil, ou seja, dentro do Maranhão. E nós estamos fazendo isso. Isso tem nome. Chama Zema, Zona de Exportação do Maranhão. O Maranhão tem, o Brasil, uma grande oportunidade com essa pandemia, que é modernizar a lei das EPS, Zona de Processamento de Exportação, e fazer com que aqui a gente tenha as portas abertas para o mundo no mercado exterior. O Brasil só tem 11,5% do PIB
Produto Interno Bruto nas exportações, contra 29,5% da média mundial. A Holanda tem 78% do PIB, é um porto praticamente. A China quase 60%. O Brasil 11%. Ora, então a gente tem que abrir as portas. O que é isso? Isso é abrir os portos, exportar. Exportando gera emprego, renda, vai entrar dólar, dinheiro. Assim fez a China com Deng Xiaoping, dos anos 70 para 80, criando 4 ZPE. Assim estamos querendo fazer, estamos fazendo no Brasil. Em breve, você, Luciane, vai ouvir falar da aprovação no Congresso Nacional do novo marco legal das ZPS, onde, repito, dentro dele está a ZEMA, Zona de Exportação do Maranhão. Com isso, você vai ver uma nova fase que o Maranhão vai entrar. Nós vamos ter o Maranhão antes da ZEMA e o Maranhão depois da ZEMA. Eu quero passar para o Mário para fazer um comentário rápido para a gente poder seguir para o final, Mário. Eu acho que o futuro do Brasil nós precisamos trabalhar. Ele não vai cair do céu, tá? Já falamos aqui bastante de uma série de reformas que temos que fazer. Temos que melhorar o nosso sistema tributário, temos que melhorar a situação do gasto do governo, o governo precisa gastar com mais eficiência. O senador lembrou muito bem, temos muitos investimentos em infraestrutura que precisam ser destravados. Então nós temos um dever de casa para fazer para que o futuro seja realmente de um crescimento bem acelerado e que não sejamos apenas os produtores, né, de soja e que também possamos ser grandes produtores na área industrial e gerar muitos empregos aqui dentro do Brasil. Acho que o futuro vai depender do que nós fizermos. Agora, no presente, temos que aprovar muitas mudanças para melhorar a nossa economia e, assim, termos um crescimento significativo. Acho que essa é a tarefa que está colocada para nós. Muito bem, Mário. Eu quero agradecer muito, porque estamos chegando ao fim de mais uma live. Roberto, bem perto. Agradecer ao Mário Sérgio. Obrigado por participar desse bate-papo, trazendo informações tão valiosas. Obrigado pela contribuição. Obrigado principalmente a cada um de nossos amigos, companheiros, participantes, que de uma forma ou de outra participou desse bate-papo. Seja através de perguntas, seja através das redes sociais, seja através dos e-mails, etc. Eu quero deixar meu agradecimento e dizer que não tenho dúvida que juntos nós vamos vencer o Covid. Estamos vencendo e juntos nós vamos voltar a crescer e promover o desenvolvimento do nosso país. Eu desejo a vocês todos uma boa semana e espero em Deus que a gente possa estar junto na próxima terça-feira com outro tema de importância para o Maranhão e para o Brasil. Obrigado e até lá.